Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Nós leremos os versos 10, 11, 12 e 13. 10, 11, 12 e 13. Diz assim a palavra de Deus: Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, o que, irmãos? Nosso Pai, de quê? Nosso Pai de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltastes por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Bendito seja o nome do nosso Deus. Amém? Palavra do Senhor aqui, irmãos. O salmista Davi, agora que não apenas no papel de salmista, mas como rei de Israel, o rei Davi, ele está orando a Deus. E ele, como já disse no início do culto, ora a Deus num contexto no qual o povo estava trazendo as suas ofertas para a construção, a edificação do templo de Jerusalém. E ele, então, alegre, se espanta com a generosidade, a espontaneidade com que o povo estava buscando a Deus, buscando a presença do Senhor e ofertando para a construção, para a edificação daquele templo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, em especial neste Dia dos Pais, é a maneira pela qual Davi se dirige a Deus. O modo de tratamento, ou a maneira pela qual ele se relaciona com o Senhor. Nós sabemos que Davi era filho de Jessé. Sabemos também que ele não era um filho único. Havia ali pelo menos mais 7 irmãos, né, que dividiam, podemos dizer assim, a atenção do seu pai, o Jessé. Sabemos também, até pela história do próprio rei Davi, que o Jessé ele tinha ali uma certa expectativa no que diz respeito aos seus primeiros irmãos, né? Os seus 3 irmãos mais velhos, que eram maiores, mais fortes, mais hábeis em vários aspectos, especialmente no que diz respeito à guerra. E sabemos também que Jessé foi capaz, inclusive, de esquecer que Davi estava lá pastoreando as ovelhas quando o profeta Samuel veio para ungir na sua casa um rei ao povo de Israel. Né? Então, nós podemos perceber aí que não foi um esquecimento qualquer. Quem tem aí vários filhos, ou muitos netos, muitos sobrinhos, muitos irmãos, nós sabemos que é muito comum, nós começamos, por exemplo, se queremos falar o nome de um, aí nós começamos lá no primeiro, segundo, terceiro, até chegar no nome daquele, né? A psicologia já explica que isso daí denota que você coloca aquelas pessoas no mesmo grau de importância. É como se, por exemplo, se você coloca ali os filhos, né, você vai falando, repetindo o nome dos filhos, às vezes você está chamando um rapaz e você começa até pelo nome das filhas. Por quê? Porque o grau de importância ali, o grau de relação que você tem com aquela é o mesmo. Quando você tem muitos irmãos também, eu tenho, por exemplo, 4 irmãs, nós estávamos reunidos neste final de semana e era muito comum entre nós lá, ia falar o nome de um, ia falando o nome do outro, até chegar naquele nome. Esse é um esquecimento normal. Mas o Jessé sequer se lembrou
que o filho dele existia. Alguém precisou falar assim, tem um rapazinho lá. É mesmo. Chama o menino. Mas quase que dizendo assim, mas se esses aqui eram melhores, não foram ungidos, imagina esse rapazinho. Imagina se vai ser esse menininho. Mas Deus tinha os seus propósitos. E com isso eu não estou aqui querendo dizer que a relação entre Jessé e Davi fosse ruim. Mas talvez ela não era tão próxima quanto deveria ou poderia ser, né? Mas a despeito disso, Davi consegue estabelecer uma relação com Deus que é capaz de suprir qualquer ausência que ele pudesse ter em relação aos seus pais. Note, inclusive, que na Bíblia, se tem um nome que não é citado, é o nome da mãe do rei Davi. Você sabe o nome da mãe do rei Davi? Não está lá na Bíblia. Não, você não encontra de Gênesis e Apocalipse, você não vai achar o nome da mãe dele. Não sei se ela era viva, se aconteceu alguma coisa, o que foi, né? Mas, a despeito disso, irmãos, toda ausência que pudesse haver de afeto, de suprimento emocional, Davi conseguia suprir, Davi conseguia estabelecer uma relação tal com Deus, que lhe supria a alma, que lhe fortalecia e que lhe abençoava. E isso, irmãos, deve ser algo que eu e você podemos aprender e devemos, inclusive, aprender. Eu perdi meu pai, por exemplo, quando eu tinha 20 anos de idade. Muitos, eu sei, que perderam seus pais ainda muito mais novos. O meu irmão, o Júlio, está fazendo hoje, no dia de hoje, 60 anos, e ontem nós estávamos lá celebrando isso junto com ele, e hoje de manhã ele dizia para mim, pois é, o pai morreu muito cedo, né? O pai ele fez 60 anos agora, o meu irmão. Meu pai, quando faleceu, tinha 59. E aí eu falei, pois é, agora você já passou, agora você vai adiante. Né? Agora você pode continuar. Se você tinha alguma preocupação, é só continuar. Mas, de alguma forma, irmãos, há em nós, talvez até expectativas que não são nem legítimas, não são nem justas para com os nossos pais, que nós podemos colocar diante de Deus e ver na relação com Ele, suprida de alguma forma, ou de uma forma muito mais preciosa e mais intensa. Toda saudade, toda ausência que nós temos na nossa vida, e nós temos muitas, não só dos pais, mas de tantas pessoas queridas, irmãos. Não há outro capaz de suprir e preencher esses espaços vazios, senão o próprio Deus, por meio do seu Espírito Santo. E Davi, então, começa a sua oração dizendo assim, lá no versículo 10, bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai. Lembra como Jesus começou a sua oração? Quando os discípulos lhe pediram que lhes ensinasse a orar? Pai nosso. O que mostra para mim, mostra para você, que Davi havia chegado ao ápice da relação com Deus. A relação de um filho. A relação de um filho para com o Pai. Porque Jesus, quando quis nos ensinar a orar, Ele mostrou que era assim que nós deveríamos nos dirigir ao Senhor. Pai nosso. Nosso Pai, mas ele diz mais aqui, o rei Davi. Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Louvado seja Deus. E hoje, por isso, irmãos, eu gostaria de meditar com você, ou refletir com você, bem rapidamente,
acerca daquilo que a Bíblia nos conta sobre o nosso Pai eterno. O nosso Pai eterno. Você ouve muitas vezes essa expressão, né? Pai eterno. Mas o que isso representa na prática? O que isso significa na minha e na sua vida ao longo dos dias? Quando a Bíblia está falando acerca da eternidade de Deus, ela está trazendo alguns aspectos muito interessantes e muito curiosos, mas que são características do próprio Deus, características as quais Ele não transmitiu a mim e a você, pelo menos por enquanto, né? E uma delas, e essa Ele jamais transmitirá, é a característica da própria autoexistência. Quando que Deus começou? Né? Quem lhe criou? Quem o fez? E ele declara, por exemplo, lá em Apocalipse, no capítulo 1, verso 8, que eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Deus eterno. O nosso Deus, portanto, irmãos, é um Deus autoexistente e imutável. Tudo bem, Flávio, mas o que isso representa para mim? Os nossos pais, eles foram constantes ao longo da vida? Eles sempre acertaram? Ou tiveram também os seus erros, os seus equívocos, as suas contradições? Claro que tiveram. Você, pai, está aqui presente. Você sempre agiu para com seus filhos dentro daquilo que era a expectativa? Ou você também teve as suas dificuldades? Você teve também as suas contradições, os seus temores? Mas o nosso Deus é um Deus imutável, irmãos. É um Deus que não tem começo, nem meio, nem fim. Ele é o Deus que era, que é e sempre será Deus nas nossas vidas, o Pai nosso de todos os dias. Mas essa característica de Deus, a sua autoexistência e imutabilidade, ela já nos leva para uma outra questão importantíssima, especialmente no que diz respeito ao relacionamento pai e filho. Porque se há uma coisa que qualquer pai precisa saber oferecer aos seus filhos, é algo que nós frequentemente temos muita dificuldade, que é a presença. Todo pai precisa estar atento a isso, a ser um pai presente, mesmo que os filhos morem longe. Meus filhos não moram aqui. Eu tenho um filho que mora aqui, tem um que não mora. Mas a gente pode o quê? Telefonar, pode falar, pode conversar, pode mandar um recado. Se fazer presente de alguma forma. E quando a Bíblia está dizendo que o nosso Deus é o Deus que era, que é e sempre será, ela está dizendo que o nosso Deus não é um Deus que tem passado, não é um Deus que tem futuro, é um Deus que está presente nas nossas vidas. É assim que ele se apresentou, por exemplo, a Moisés. Quando eu tiver que dizer para o povo, Moisés conversando com Deus lá na sarça ardente, que o nosso Deus se apresentou, como que eu vou dizer para eles, Deus? O eu sou. O eu sou é que se manifestou a vocês. E o que significa dizer o eu sou, irmãos? Não é aquele que foi, não é aquele que será, mas aquele que é presente nas nossas vidas. Então você tem um pai presente. Talvez você gostaria que o teu pai terreno, teu pai carnal tivesse sido mais presente.
Talvez ele tenha sido, e por mais que ele tenha sido, a gente gostaria de um pouquinho mais da presença deles. Mas talvez isso tenha sido algo impossível para você também. Mas o nosso Deus, o Pai nosso, o Pai eterno, é um Pai que é presente nas nossas vidas. Nós podemos confiar nele, podemos compartilhar com ele. Eu, por exemplo, a maior dificuldade que eu tenho da ausência dos meus pais é exatamente naqueles momentos melhores da minha vida. Eu comecei a perceber que eu sentia mais falta deles naqueles momentos de alegria do que nos momentos de aperto, de provação, de aflição. Porque sempre a gente tem alguém que pode nos aconselhar, nos abraçar, cuidar de nós. Mas naquele momento que as coisas davam certo, por exemplo, era para eles que eu queria mostrar. Era com eles que eu queria estar. É por causa deles. É até para dizer assim, muito obrigado. Né? Eu estou tentando aqui retribuir um pouquinho daquilo que vocês fizeram na minha vida. Então, irmãos, quando nós olhamos para Deus, o Deus eterno, significa que é o Deus presente também. E isso é parte da nossa oração. Orar não é pedir as coisas para Deus. Orar é poder falar com Deus e dizer assim, Senhor, deu certo. Muito obrigado. Olha só o que o Senhor me permitiu ser, me permitiu fazer, me permitiu alcançar. Olha que coisa linda, meu Pai. O Senhor fez na minha vida, na minha família. E poder bendizer o nome do Senhor e poder manifestar a graça dEle, poder andar com Ele. Mas ser o Pai eterno, irmãos, significa também ser um Pai completo, um Pai perfeito. Quem aqui não gostaria de ter um Pai perfeito? Né? E dos pais aqui presentes, quem de nós aqui não gostaríamos de ter sido um pai perfeito? Sabemos que se 100 filhos nos tivessem sido dados, nós conseguiríamos errar de 100 maneiras diferentes com cada um desses filhos. Sabemos disso. Mas há no nosso coração aquele anseio, aquele desejo da completude, da perfeição. Eu sempre falo isso para os irmãos, né, que quando a gente está falando de eternidade, nós estamos falando de algo que é muito mais valioso, muito mais significativo do que um tempo que não acaba. Isso aí é infinitude, não é eternidade. O que não acaba é infinito. E o que é eterno significa o quê? É pleno, é completo, não falta nada. Por que Deus é imutável? Nós não dissemos isso aqui? Porque não falta nada em Deus. E isso nós podemos olhar de uma forma positiva e negativa. Se não falta nada para Deus, isso mostra que eu e você não somos essenciais para Ele. Não somos. Ele continuaria sendo pleno, completo, perfeito, imutável, eterno. Eu e você existindo ou não. Mas há o lado positivo dessa história. Que apesar disso, ou mesmo sendo assim, Ele nos amou, Ele nos aproximou dEle, Ele nos trata não como criaturas, objetos que foram feitos por Ele, mas como filhos amados, irmãos. Com amor eterno, é o que a Bíblia diz por nós.
Este é o Deus eterno, Pai completo, o Pai perfeito que te ama, que te chama à comunhão com Ele, a uma relação de amor e de intimidade. Todos os dias, irmãos. Eu não tenho mais meu pai. Eu não tenho mais minha mãe. Você tem o seu Deus. O pai e a mãe vão fazer falta? Vão. Claro. Mas você tem o seu Deus. O teu Pai completo. O teu Pai eterno. Aprenda a se relacionar com Ele, a se envolver com Ele, a ver a tua alma suprida pela presença dEle todos os dias na tua vida, no nome de Jesus.